valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Rui Carlos Chagas. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Por amor, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Citação de João no capítulo 12, versículo 40. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão e desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões, misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui uma casa, acolá outra, um dente a mais, ali desconhecido, poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muita vez se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres, construtivos, mas em novas exigências. Então, faz-se preciso que o coração se desendureça cada vez mais, porque fora do equilíbrio encontrará o sofrimento na restauração indispensável das leis externas, desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depurada. E quando Jesus chega e opera e cura, só então torna a ingratidão, a compreensão, a magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura, e por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 27 anos. Até hoje foram produzidas 1.438 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuindo para que você, querido ouvinte, entenda. Somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Somos seres imortais e co-criadores da criação. Isso porque
a matéria, a espiritualidade, todo o princípio vem de Deus. Como nós somos os seus filhos, Ele nos dá acesso a essas coisas, passando o quê? Nós também a criar coisas viáveis para nós. Mas tem muita gente aí criando coisas tristes, então não seja um co-criador da sua própria destruição. Entenda que tudo que está aí é para o seu bem. Então procure usar o atributo da inteligência, algo dado por Deus a todos os seus filhos. Se somos um projeto de felicidade, vamos buscar entender Deus e as suas leis, porque as pessoas sofrem por não conhecerem as leis de Deus. Deus cuida de todos os seus filhos. Terceira chamada é um programa de fato espírita. Espiritismo é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos, nos colocando no cenário da própria imortalidade. E como falamos, se nós analisamos realmente a vida material, o nosso corpo, como sendo matéria, nós espíritos devemos entender. Por isso que o terceira chamada de vez em quando traz umas curiosidades para fazer da nossa mente um triplex, para bagunçar mesmo. Não é para bagunçar, é para que a gente entenda. E hoje, Nonato França vai ficar com as curiosidades. Eu estava folheando ali, rapaz, esse Nonato é danado. Olha a primeira curiosidade que ele traz sobre o nosso corpo de carne. Curiosidades, Nonato França. Sim, sou eu, queridos ouvintes. Meu cordial boa noite. É interessante. A voz existe? Não. Ela é um fenômeno. E por quê? Porque ela está condicionada a outros fatores. Portanto, ela só existe quando está acontecendo. Se você, por exemplo, abrir um corpo, não vai encontrar ela. E é interessante, né, Nonato, essa curiosidade, né? Tem uma curiosidade também que eu gostaria de acrescentar aqui. Quanto à ciência, quando Einstein faleceu, morreu, por ele ser um grande cientista, abriram o crânio dele para ver se o tamanho do cérebro dele era maior que os demais. E chegaram à conclusão que não. É o mesmo termo que hoje a psicologia chama de mente, não é doente mental. Sim. Não é doente mental, né? Que antigamente era condicionado ao cérebro. E aí é que vem, por isso que eu abri o programa dizendo assim mesmo, espírito é uma coisa, corpo de carne é outra. Sim. Então tá tudo alojado aonde? Na sede principal, que é o espírito. Que é o espírito. Isso. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, e hoje com a presença dele, Jonathan Paulino, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube do Pará. Nosso programa Terceira Chamada. Um grande abraço aos nossos ouvintes. O amor e a alegria são elementos básicos para conquistarmos a amizade e as conservarmos. E são básicos também para a nossa paz mental. Demonstre amor e alegria em todas as oportunidades e veja que a paz nasce dentro de você. A felicidade não pode estar em nada que esteja fora de você. Busque-a dentro de você mesmo, pois a felicidade é Deus e Deus mora dentro de você. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube e informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. E você quer saber o endereço eletrônico da ADEPA? É facílimo, anote aí ou mentalize: AD-PA, tudo com letra maiúscula, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem aos informes do movimento espírita. Detalhe, o programa Espírita Terceira Chamada, ele é reprisado no YouTube. E veja bem, o YouTube da ADEPA. Então, perdeu a edição passada, é só ir lá que tem outras edições, assim como algumas palestras e outros programas realizados pela ADEPA.
Seja um propagador da boa mensagem. E como o Jonathan Paulino e o Nonato França sempre me lembram, avisa os nossos ouvintes para se inscreverem no canal e também ativar o sininho. Assim, você vai ficar sempre informado quando chegou alguma coisa de noticiário, de palestra, informações da ADEPA. Também no Instagram, não deixe de dar aquela curtida e compartilhar também ali aquela página do Instagram e do Facebook, porque o algoritmo vai entender que você é uma pessoa de bem. Então ali você se torna também um verdadeiro propagador. Lembrando que agora no mês de março, no dia 10, será comemorado o Dia Municipal da Doutrina Espírita, Lei 9.704, de 2021. Mas nós teremos uma palestra comemorativa no dia 14, anote aí, dia 14 de março, às 19 horas, estará aqui conosco Paulo César Frutuoso, médico espírita, um cientista de fato, primeira vez que vem a Belém, e ele vai proferir essa palestra. Outro detalhe, não precisa chegar às 19 horas não, porque a partir das 17 horas o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe já estarão lá, também trazendo informações. Terá o lançamento do livro Chão de Estrelas com a médium Isamar Vieira, e vai ser um sábado, será um sábado bastante movimentado, bastante alegre, onde a família espírita estará reunida. Então deixa anotado aí, dia 14 de março, a partir das 17 horas, Teatro Gasômetro, com a presença do Dr. Paulo César Frutuoso. Também não deixe de verificar as nossas palestras que alguns expositores espíritas fazem em algumas instituições espíritas. Como o Rui Carlos está aqui, Rui Carlos, você tem alguma palestra para essa semana? Tenho, a gente pretende, com a bênção de Deus, se Deus permitir, na segunda-feira estaremos no Raio de Sol às 19h30, Raio de Sol é ali na Avenida Independência, falando sobre o tema a Transfiguração. E no sábado estaremos no Servindo a Deus ao Próximo, no Fernando Guilhom, lá no Jurunas, falando sobre Bem-aventurados pobres em espírito. É a palestra para o grupo dos idosos, que sempre, uma vez por mês, a gente participa lá no Servindo a Deus ao Próximo. Sempre trabalhando. O meu endereço no YouTube é @rui_mw8, 8W, disponível justamente para que você também tenha acesso online a essa atividade que desenvolvemos nos centros. Muito bem, conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora com ele, o rei Roberto Carlos, o homem. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, renascer, morrer
Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. E vamos a mais uma curiosidade com ele, Nonato França. Rapaz, o Nonato, ele chegou aqui agora à noite e disse assim: Douglas, eu tô lhe vendo muito cansado, você tá dormindo bem? Eu disse: por que já, Rui? Você já ouviu falar no sono da beleza? Rapaz, do jeito que eu sou vaidoso, ainda mais que a mamãe disse que eu tô bonito pra caramba. Eu digo: ei, Nonato, me fala o que é isso. Eu digo: não, eu vou falar ali pros nossos ouvintes. Então, Nonato, Isso que aí, curiosidade é essa, o sono da beleza? Eu também queria ter esse sono da beleza, mas não dá. Sono da beleza é um mito? Segundo pesquisadores, pessoas que dormem melhor tendem a parecer mais atraente do que aquelas que têm um problema para dormir. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Karolinska, na Suécia, demonstrou que pessoas privadas de sono por longos períodos parecem menos atraentes. Os participantes foram fotografados após uma noite de sono adequada e novamente após 31 horas sem dormir. Observadores avaliaram as imagens e consideraram as pessoas privadas de sono como menos atraentes, menos saudáveis e mais cansadas. É aquele negócio, né? As células precisam descansar, né, Renato? Tem algumas células não descansando, lógico que vai exigir mais do corpo. Vai modificar. Vai modificar. E pessoas envelhecem mesmo quando não tem noites tranquilas de sono. Mas é casos e casos. No meu caso, foi de nascença. A de nascença é. Mas aí você tá bonito, Renato. Você até dorme Ok, bem, obrigado. rapaz. Você dorme bem pra caramba. Mas aí, se você não tá conseguindo dormir, não se preocupe. Hoje você vai, sabe por quê? Lá vem ele com as suas palavras de otimismo. Jonathan Paulino, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Jamais use palavras que façam seu companheiro desanimar no caminho do bem. Não lance aos outros veneno que lhe haja penetrado na alma. Se você tiver tido uma decepção, avise-o e que poderá vir a sofrer, mas conforte sua alma. O desalento é um veneno. Não envenene seus amigos. Dê-lhes alegria, que é o melhor remédio que o céu fornece aos homens, capaz de curar todas as chagas. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, o Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo.
Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 1º de março de 2026. Influenciadora paraense morre após complicações de cirurgia plástica. Derleia Alves, influenciadora paraense, faleceu aos 28 anos. Autor da matéria, Brenda Yashi. A busca pela aparência perfeita nas redes sociais, celebrada por muitos, também pode esconder sofrimentos e riscos que não aparecem nas fotos e vídeos. Para a influenciadora digital paraense Derleia Alves, conhecida por compartilhar treinos, estilo de vida e ensaios fotográficos, essa busca terminou em tragédia. Derleia Alves morreu no último sábado, dia 28, após vários dias internada no Hospital Municipal de Marabá, sudeste do Pará, em estado grave. A jovem de 28 anos havia se submetido a uma cirurgia plástica para a colocação de próteses mamárias na sexta-feira, dia 20. Nos dias seguintes, fortes dores abdominais sinalizaram complicações e a equipe médica precisou realizar intervenções de cirurgia de urgência, incluindo procedimentos no intestino e a retirada de um dos ovários. Segundo informações apuradas, os médicos identificaram uma má formação intestinal congênita, condição que pode ter contribuído para a rápida piora do quadro. Apesar dos esforços, Derleia não resistiu às complicações e teve óbito confirmado. Derleia era presente constante nas redes sociais, acumulando mais de 23 mil seguidores que acompanhavam cada movimento de sua rotina, seus treinos na academia e trabalhos com lojas e marcas. Em seu perfil, a influenciadora chegou a compartilhar vídeos respondendo a haters que criticavam seu corpo e seu rosto, mostrando que por trás do sorriso e das fotos perfeitas existia também insegurança e pressão da opinião alheia. Eu vou começar contigo, Nonato França, é aquele negócio da questão da pressão social. E algumas pessoas, elas vão na corda dos outros, achando que realmente não é perfeita, e começa a fazer modificações no corpo. Então a pressão social contribui muito. Por outro lado, a falta de conhecimentos gera realmente em algumas pessoas a deformação no corpo. Vale lembrar que na realidade não existe corpo perfeito, existe corpo saudável. Mas perfeito anatomicamente não existe, porque nós ainda somos uma construção da própria evolução. E às vezes a gente traz realmente essa matéria, né? Que o Espiritismo sempre diz: cuida do teu espírito, mas cuida do teu corpo, mas com um certo cuidado, né, Nonato? Que é triste isso, não é, Nonato? É muito triste, e é uma coisa que está se tornando quase que recorrente. Rapaz, a gente vê atores e atrizes com o rosto deformado, isso, jogando botoxes da vida e tudo mais. A cobrança é grande. Ixi. E aí aquele que se predispõe a ser, digamos assim, apresentável no sentido de influência, se esquecem, não é, que a gente precisa ter muito cuidado com relação a questão da aparência física. É verdade que para diante de umas câmeras, quanto mais bonito para nós, é atraente, digamos assim, o melhor, não é? Mas a gente, como coloca a matéria, mas a gente por dentro sabe das nossas dificuldades, ou pelo menos tem essa obrigação de saber, e não se deixasse tão somente achar que é influenciável, mas também é influenciado por aqueles que nos veem, por aquilo que nós dissemos, por aquilo que nós agimos, por aquilo que nós pensamos, tá certo? Então essa imagem de aparência que é divina, mas é também humana e cheio de fragilidades.
Não é aqui um julgamento nem uma crítica, mas é uma lamentação para outros que ainda detêm esse aspecto e nessa ânsia de ser belo, se esquece que a beleza maior é a beleza do interior. Muito bem, Rui Carlos Chagas, você como expositor espírita aí, também bastante compenetrado nos seus estudos, há de se fazer realmente aquele alerta e aquela reflexão. Primeiro vamos cuidar do nosso estado de alma e, como consequência, virá, lógico, o zelo pelo nosso corpo, porque se nós não nos entendermos como espírito, nós vamos bagunçar o nosso corpo, não vai, Rui? Sem dúvida nenhuma, o apóstolo Paulo, com muita ênfase, diz para nós que nós somos, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E o dogmatismo, durante anos, imaginou que o Espírito Santo era uma entidade fora do contexto, criada como Deus, mas na realidade temos que entender, principalmente pelos conceitos espíritas, que o Espírito é um ente da Trindade Universal. E por conseguinte o nosso corpo agrega este ser. Isso significa dizer que devemos cuidá-lo com equilíbrio, dando o alimento moral para ele e também cuidar do nosso corpo, porque senão nós não poderíamos fazer as nossas manifestações. Como estaríamos falando nesse instante, se eu tivesse problema na corda vocal, problema mental, um desequilíbrio que eu pudesse ter, um AVC, não estaria aqui. Então tudo isso é uma questão do nosso cuidado que temos que ter pelo corpo, evitando que haja o desequilíbrio. Em síntese, poderíamos dizer que o nosso grande problema é não sabermos balancear as coisas, nem muito nem menos, mas sempre uma equidade entre o mais e o menos, para evitar que a balança da nossa vida se desequilibre e que venhamos a causar possíveis problemas em próximas vidas, porque afinal, quando lesamos o corpo espiritual, seremos responsabilizados por nós mesmos, pela nossa consciência, e teremos que repô-lo novamente no lugar. Muito bem, e o Espiritismo ele ajuda nesses conhecimentos. Por que existe muitas crianças aí nascendo já deformadas dentro do ventre da mãe? Consequências do mau uso do corpo em vidas passadas. Por isso que é sempre bom você, meu querido ouvinte, ouvir um profissional sério. Tem muita gente aí que está fazendo as cirurgias sem nenhuma capacidade, ainda tem essa. O barato sair caro. Então daí tem gente que realmente não faz aquelas avaliações, certo? Se vai ser viável fazer as ditas próteses, mexer com o rosto e tudo mais. Porque veja bem, no caso dela, ela fez para as mamas, mas foi identificado um problema no intestino, olha aí, porque um organismo está interligado a outro. E só para finalizar, eu me lembrei de um amigo nosso que teve hospitalizado já faz um bom tempo. E ele estava com dores fortes na coluna, Rui, muito forte na coluna. E aí ele foi no médico, o médico começou a analisar, quando ele foi ver, o médico viu uma ferida no dedo dele, no dedão. E ele disse, olha, o problema começou aqui. Eu digo, mas como, rapaz? Como é isso que vai interferir na minha coluna? Não, é aqui, porque tudo está interligado. Então saiba, primeiro que tudo, você que quer fazer algum procedimento, conhecer todo o seu corpo, avaliar tudo mesmo, para não ter essas complicações. Cuidar do corpo é obrigação, mas cuidar com zelo. Essa fica a dica do Terceira Chamada, um programa espírita de fato. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música Arraial do Pavulagem, Matinta. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Matinta vem ver o cordão encantado, chegar no veleiro, o ar serenado. O mar é o dourado, traz peixe e mulher, batuque dobrado, lado vai quem quer.
batuque dobrado, lá tu vai quem quer. E dança da praia, tambor marcador, miata e balaia, sou navegador. Eu vou perfumado na estrada de chão, cantando e dançando lundu retumbão. Cantando e dançando lundu retumbão. Matinta vem ver o cordão encantado, chegar no veleiro, voar serenado. Do mar Eldorado traz peixe e mulher, batuque dobrado, lá tu vai quem quer. Batuque dobrado, lá tu vai quem quer. E dança da praia, tambor marcador, miata e balaia, sou navegador. Eu vou perfumado na estrada de chão, cantando e dançando lundu retumbão. Cantando e dançando lundu retumbão. Dança da praia, tambor marcador, miata e balaia, sou navegador. Eu vou perfumado na estrada de chão, cantando e dançando lundu retumbão. 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 E vamos àquela curiosidade com Nonato França. Eu acho até que pega um pouquinho da nossa matéria. Eu lendo aqui sobre da nossa matéria próxima, né? E a ciência explicando, né, as nossas transformações, né? Ciência explica como o hábito de reclamar adoece. Vamos lá. O nosso cérebro. Por quê? Porque isso ocorre porque nosso cérebro, isso ocorre porque reforça a conexão neural ligada à negatividade. Aí o motivo da reclamação. Tornando mais fácil para o cérebro continuar reclamando. Aquela história do famoso reclamão. Além disso, o aumento do hormônio do estresse, que é o cortisol, pode levar a problemas que se estendem ao corpo, como por exemplo a pressão alta, a diabetes e a baixa imunidade. O hábito também influencia negativamente o ambiente social, isso todos nós sabemos, pois emoções negativas são absorvidas pelos outros. Que interessante, não é? Tudo aquilo que a gente estava falando sobre a questão aí da matéria também reflete nesse aspecto. Como nós estamos doentes do corpo, do físico, porque somos doentes da alma, porque reclamamos muito, porque achamos que tem que ser do nosso jeito e assim por diante, porque Deus tem que ser conforme as nossas necessidades e assim vai indo. Muito bem, então vamos começar a entender que a verdadeira beleza está no estado de alma, como disse o Rui Carlos lá em cima. Meus amigos, agora vamos àquela palavra de otimismo com ele, Jonathan Paulino. Não dê importância à idade de seu corpo físico. Seja sempre jovem e bem disposto espiritualmente. A alma não tem idade, a mente jamais envelhece. Mesmo que o corpo assinale os sintomas da idade física, mantenha-se jovem e bem disposto, porque isso depende de sua mentalização positiva. Faça que a juventude de seu espírito se irradie através de seu corpo, tenha ele a idade que tiver. Neste momento, revelações no tempo e no espaço.
Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos, a saber: a primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A terceira com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, de acordo com os seus méritos? E eis a resposta dos imortais. Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desventura. E como eles estão por toda parte, não existe nenhum lugar circunscrito ou fechado, especialmente destinado a uns e aos outros. Quanto aos espíritos encarnados, estes são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme seja mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Aí, remontando para o Tupi-Guarani, né? O céu e o inferno está no teu modo de ser e pensar, né meu querido amigo? Suas palavras sábias aí, meu querido. Tá um tanto quanto difícil para nós, né, se desvencilhar disso, né? Porque a própria materialidade, tá certo? Nossa, nessas condições ainda morais em que a gente vive, a gente ainda está um tanto quanto imediatista e acha que Deus tem que criar para nós, ou já criou essas circunstâncias, e faz o seguinte, separa, não é? E a gente, como espírita, a gente hoje vivencia dentro de uma filosofia e de amor essa concepção de que não, é dentro de nós. E nós sabemos disso, lá no fundo da nossa consciência ainda, nós percebemos isso. Toda vez que criamos uma circunstância triste, conforme é a curiosidade, nós criamos o inferno dentro de nós. Sim. E da mesma forma o céu quando nós fazemos as coisas certas. Então é inerente, como diz a resposta, às condições morais do espírito. Vale lembrar que hoje a astrofísica ela já comprova os espaços dimensionais, ela comprova a existência do mundo espiritual. Só que sempre a alma ela estará em qualquer espaço dimensional de conformidade ao seu mundo interno. Sim. Por isso, a questão do inferno, simbolicamente, ela existe. Por quê? Porque existe um grupo de espíritos que vão se agrupar ali. Mas o que os espíritos dizem nessa questão é que sempre depende do nosso estado de alma. Mental, isso mesmo. E Rui Carlos, o que é que você pode acrescentar, você aí, com a sua sapiência aí? Jesus mesmo já nos disse, o reino de Deus está dentro de vós. Quando questionado, que queriam que ele mostrasse o reino dos céus. Então, sem dúvida nenhuma, como disse o Nonato com outra propriedade, dentro de nós pode ter o inferno ou o céu, de acordo com o nosso procedimento. Quando Kardec se propôs a escrever o 4º livro da codificação, justamente foi para desmistificar essa ideia de um lugar circunscrito, por mais que os espíritos se reúnam ali para viverem as suas tendências, mas entretanto, na realidade isso é temporário, porque à medida que melhoram, de lá se afastam, de lá se retiram. Então nós entendamos a necessidade de criarmos em nós um céu, feito pelo otimismo e pela esperança
em Deus Condutor das nossas vidas. Muito bem. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música. Fique com Grupo Acorde, Canção da Alegria. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não fere a Jesus nem ofende a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, A Ponte. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. A Ponte. O homem andava pelo caminho árido. Longo era o percurso a vencer. Chegou afinal a um ponto onde pensou que não poderia prosseguir. Enorme abismo se apresentava à frente. Como transpô-lo? Sentou-se desolado à beira da garganta escancarada. E agora? Então olhou para sua direita e divisou um pouco além de onde se encontrava o perfil de uma ponte. Ébrio de contentamento, dirigiu-se para lá. As forças lhe voltaram, e ele, satisfeito, caminhou sobre o abismo de rochas nuas, seguro, graças à ponte. São variadas as pontes no mundo e algumas famosas. A Golden Gate em São Francisco, a Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Rio Niterói, a Ponte da Amizade ligando Brasil e Paraguai, a Ponte Neve em Paris. Diferentes em largura, comprimento e arquitetura. Todas, no entanto, traço de união entre duas extremidades distantes. Você já pensou alguma vez em se tornar uma ponte? Ponte entre Deus e os homens, entre a luz e as sombras. Um hífen de luz entre a dor e o medicamento precioso, entre o desalentado e o consolo, entre o faminto e o alimento. Estenda suas mãos e haja. Enquanto muitos reclamam das distâncias, estenda os braços e estabeleça a ponte da fraternidade. Quando vários gritam em face do caos que impera, estenda a ponte da organização e da disciplina. Sejam a ponte entre a miséria e o trabalho digno, convidando os companheiros que seguem com você a se engajarem em ocupação útil que garanta o pão, o abrigo, a nobreza de servir.
Lembre que entre os homens e Deus, Jesus, o divino amigo, ainda hoje permanece de braços abertos. Conforme ele mesmo afirmou: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, tornou-se uma ponte entre Jesus e o apóstolo Paulo, filtrando o pensamento do Cristo para que as epístolas traduzissem as recomendações do Mestre aos núcleos nascentes da Boa Nova. Chico Xavier fez da sua existência uma ponte entre o mundo visível e o invisível, fazendo sol nas almas, encurtando as distâncias da saudade. A exemplo dele, pontes se multiplicam no mundo, na ação de homens e mulheres que se anulam em benefício do próximo. Madre Teresa de Calcutá, Albert Schweitzer, irmandou-se, sem falar nos professores que estabelecem a ponte entre o livro e a ignorância, descerrando os caminhos da cultura. Médium, servidor, amigo, irmão, onde esteja, torne-se uma ponte de amor, de alegria, de serviço. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através das criaturas. Onde você estiver, ele se manifestará. Permita que os outros o sintam através de você, da sua ação, da sua palavra e da sua expressão. Pense nisso. Mas pense agora. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Isso porque desde a década de 60 a neuroplasticidade já existe. O nosso corpo de carne, um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. Então nós temos sim condições de modificar. Tá triste? Vamos criar o ânimo e entender a situação. Mas aí vem aquela questão: mas Douglas, eu não consigo sozinho. Não tem problema, não tem problema. Sabe por quê? Jesus já deu o tópico. Já, quando ele disse: está acontecendo alguma coisa? Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Somos de origem divina, somos filhos de Deus. Então você não vai ficar sozinho nesse momento não. Sintonizando com o Pai, Ele vem, conversa ali intimamente. Chega a doutrina espírita, desenha o mundo espiritual de uma forma muito mais lógica e científica. Os espíritos existem e existem espíritos luminares que nos auxiliam também na nossa evolução. Então nós não somos não desprezados pela própria natureza, pelo próprio Deus. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido. E você pensa que estará sozinho nesse levante? Negativo. Olha quem estará conosco neste momento apoteótico da oração. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias no bairro das Sacramentas, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro e Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góis e a Léo na Sacramenta, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo, Clarice e Lúcia Vanderlei na Marambaia, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio Winici Careca, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Adeus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosane Campos e ele, o Miguel Ferreira, os filhos de Jonathan Paulino, Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria na Travessa Angostura, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e sua esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleides e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba.
Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru, no Amazonas, e aos amigos aqui da RBA, Nonato Cavalcante, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheadro, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Oração da manhã. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho te pedir paz, sabedoria e força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente e compreensivo, manso e prudente. Quero ver meus irmãos além das aparências. Quero vê-los como tu mesmo os vê, e assim ver somente o bem em cada um. Cerra os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha o meu espírito. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos, e que assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Nonato França, Rui Carlos Chagas e ele, Jonathan Paulino. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo por ele, Jonathan Paulino. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.